Descubra a incrível surpresa que preparei para receber a família do meu genro em nossa casa. A ansiedade de Dona Maria estava nas alturas. Com 70 anos de uma vida simples, dedicava suas manhãs à roça e seus dias à família. Agora, sentia seu coração acelerar enquanto organizava tudo para a visita da família do seu genro, um jovem de São Paulo que se tornara um orgulho e tanto. Mas, ao mesmo tempo, o temor de ser olhada com desdém pela alta sociedade, especialmente com a presença de Dona Ângela, uma eterna rival, a deixava em um turbilhão de emoções. O cheiro da comida, misturado ao perfume das flores do jardim, não conseguia disfarçar sua insegurança. Enquanto preparava um banquete repleto de pratos típicos que buscavam ressaltar suas raízes, uma sombra pairava sobre sua alegria. Ao arrumar algumas coisas na cozinha, Dona Maria encontrou uma caixa antiga que seu João, seu falecido marido, deixara guardada. Dentro dela, docinhos embrulhados em papel colorido e bilhetes repletos de memórias a fizeram viajar no tempo. Lembranças de momentos inesquecíveis, dos sonhos do casal e do amor que contagiava seus dias. O coração de Dona Maria foi invadido por uma sensação de coragem. Se seu marido sempre acreditou em seu valor, por que ela não poderia crer também? Determinada, destacou-se na confecção de um prato especial, um arranjo delicioso que rememorava sua infância e simbolizava a união familiar. Os ingredientes frescos da horta eram como o toque mágico que transformava tudo. Cada corte de legume e cada pitada de tempero eram uma declaração de amor, uma resistência ao olhar crítico que achava que suas origens humildes poderiam desmerecer seu esforço. A tão aguardada noite chegou. A casa estava linda, com a mesa posta como um banquete digno de reis. Dona Maria, mesmo nervosa, foi recebê-los com sorrisos. O coração pulsava como um tambor, mas ela respirava fundo tentando manter a calma. O genro apresentava sua família, e as trocas de olhares entre eles tinham um caráter metálico, como se estivessem medindo a altura de cada um. Neste instante, Dona Ângela se destacou, com seu ar altivo, insinuando que a simplicidade de Dona Maria não podia ser relevante em meio a tanto glamour. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. As risadas foram interrompidas por uma pergunta direta de Dona Ângela, que lançava iscas ao ferir com palavras. O clima se tornara pesado. Dona Maria sentiu o silêncio como um golpe. O medo cresceu dentro dela, mas numa fração de segundo, uma chama ardente surgiu. Olhando nos olhos de sua família, ela decidiu que não se deixaria abater. Com um coração vibrante, começou a contar uma história de um tempo em que sonhavam debaixo das estrelas, revelando um talento escondido que poucos conheciam. O ambiente estava tenso, a expectativa no ar. A alma de Dona Maria pulsava para mostrar que qualidade não era birra de classe, mas a essência do ser. O que será que essa história guardava, capaz de mudar a percepção de todos à mesa? Dona Maria estava prestes a revelar um pedaço de sua alma, e a noite prometia ser um divisor de águas. Enquanto os primeiros sons da história de Dona Maria flutuavam pelo ar, a atenção era palpável. As vozes que antes se entrelaçavam em risadas agora se silenciaram, como se o tempo houvesse parado. Ela começou a falar de sua infância, do seu desejo de ser dançarina. Nos olhos de sua família surgiu uma mistura de curiosidade e admiração. Dona Maria sempre fora a matriarca, mas poucos conheciam seus sonhos e o quanto a dança fazia sentir viva. Foram muitas noites sob a luz da lua, dançando com as estrelas como testemunhas, disse ela, com um brilho no olhar que estava quase escondido sob as camadas de sua vida cotidiana. Era como se o mundo inteiro parasse e eu pudesse ser quem realmente sou. A mesa parecia absorver suas palavras. Dona Ângela, com os olhos bem abertos, talvez pela surpresa ou pela expectativa, fitava Dona Maria.
A mulher que um dia parecia tão frágil, agora emanava uma força inesperada. Aquela antiga fazenda, com suas paredes de barro e o cheiro de terra molhada, agora se transformava numa pista de dança, onde as memórias de sonhos não realizados dançavam em harmonia com o presente. Mas a vida é cheia de reviravoltas, Dona Maria continuou, a voz tremendo levemente. Quando casei, esqueci de mim. Coloquei os sonhos de lado para cuidar da família. E olha, não me arrependo, mas às vezes o que ficou para trás ainda me chama. Um murmúrio de emoção percorreu a mesa. Seu filho, com o olhar perplexo, começou a perceber que sua mãe era mais do que apenas a mulher que cozinhava e limpava a casa. Ela era uma artista, uma sonhadora. As palavras de Dona Maria reverberavam dentro dele, fazendo questionar suas próprias aspirações e o que ele deixara para trás em busca de uma carreira. Dona Ângela, ao ouvir aquele relato sincero, ficou com um ar de desconforto. Nenhuma crítica a poderia atingir se Dona Maria fosse capaz de tocar os corações com sua autenticidade. A união daquela família e as raízes que a sustentavam estavam prestes a ser reconhecidas. Naquela época, eu sonhei em dançar pela cidade, em palco grande e ser a estrela que brilha para todos. Mas a vida me deu outra direção, disse ela, observando as reações de sua família com ternura. As palavras pareciam ter o poder de curar pequenas feridas, e cada sorriso tímido e cada olhar admirado que recebia eram como feixes de luz que iluminavam sua alma. As memórias se entrelaçavam com o presente em um mosaico de amor e resiliência. Enquanto Dona Maria terminava sua história, um silêncio reverente tomou conta da sala. Todos estavam pensando nas escolhas que faziam diariamente e na importância de nunca perder a essência. O que significava realmente ser um membro desta família? Como suas raízes, tão abrangentes, poderiam sustentar seus voos, não importa quão altos fossem? E enquanto o momento de reflexão se estabelecia, Dona Ângela, percebendo que a batalha de poder tinha se transformado em um diálogo sincero, levantou-se abruptamente. Ela havia chegado disposta a criticar, mas agora se via encurralada em suas próprias inseguranças. O olhar decidido dela conseguiu cortar o ar pesado. "O que você tem a dizer, Dona Ângela?" questionou uma voz baixinha, mas firme. O que aconteceria a partir dali? A tensão voltava a reinar e o que seria o clímax daquela noite estava prestes a se revelar. Dona Ângela respirou fundo, tentando recuperar o controle da situação. A firmeza em sua voz contrastava com o tumulto de emoções que agia dentro dela. Era como se, ao se levantar, a balança que pesava as palavras de Dona Maria também a tivesse inclinado para um lugar onde os muros que construiu pudessem desmoronar. Eu não sei se posso dizer alguma coisa agora", respondeu, hesitando. Sua armadura de crítica e desaprovação começava a rachar. "Mas você, Dona Maria, sempre fez o que era esperado. Construiu uma família, cuidou de todos nós. E eu admiro isso." Um silêncio repleto de expectativa tomou conta do espaço. A mesa, antes repleta de pratos e risadas, agora era um palco para uma dramatização profundamente humana. O filho de Dona Maria, com os olhos arregalados, sentia seu coração acelerar. Ele queria entender a relação entre as duas, o que havia gerado tanto ressentimento no passado. Dona Maria sorriu, mas algo em seu sorriso misturava tristeza e compreensão. "Obrigada, Dona Ângela. Mas será que ser a matriarca significava que eu não poderia ter meus próprios sonhos? Que só o que importava era o que todos queriam de mim?" Dona Ângela fez uma pausa. Aquelas palavras penetraram em sua armadura como uma seta certeira. "Eu só sempre achei que a vida era feita de sacrifícios. Cada um de nós deve abrir mão de algo, não é mesmo?" "Será?" disse Dona Maria com um brilho de esperança nos olhos. "Pode haver um jeito de ser fiel a si mesma e à família ao mesmo tempo. O que eu não tive, por que você não pode ter?" O ar ao redor parecia carregar um peso novo, um desafio sutil e revelador. Nesse instante, Dona Ângela começou a perceber as sombras que carregava. A pressão de ser a esposa perfeita, a mãe sem falhas, tinha consumido seus próprios sonhos, assim como havia feito com Dona Maria.
A tensão foi sendo elevada enquanto as palavras não ditas flutuavam no ar. Talvez, começou Dona Ângela, o olhar fixo no chão. Talvez eu tenha me perdido no meio disso tudo. A fragilidade em sua voz era a primeira vez que se mostrava para todos ali, criando uma ponte de vulnerabilidade entre as duas mulheres. O filho de Dona Maria, observando aquela conversa frágil se desenrolar, percebeu que o ciclo de sonho e sacrifício estava prestes a quebrar. Ele se lembrou de suas próprias aspirações e o que realmente queria fazer com sua vida. Ver sua mãe compartilhar seus sentimentos havia despertado nele algo que estava escondido. "Eu quero dançar também", ele disse, surpreso consigo mesmo. As palavras saíram quase como uma súplica. "Eu quero dançar na vida, não só nos palcos. Quero viver de modo que meu coração bata com força." Dona Ângela olhou para o neto, seu rosto agora radiante de entendimento e emoção. A sala estava repleta de energia e um novo diálogo estava se formando. Aquela conversa tão esperada agora se desenrolava a partir de corações abertos e cada um dos presentes podia sentir a transformação no ar. Mas, apesar do alívio e da esperança, havia uma questão que pairava no ar. Como poderíamos realmente expressar nossos desejos uns aos outros sem medo? Dona Maria percebeu que aquele era um momento ideal para abrir um novo capítulo na vida familiar. Mas uma última coisa começou a martelar em sua mente. Uma ideia, uma proposta que poderia selar tudo o que foi dito. E, no fundo de sua alma, sabia que essa era a oportunidade que tanto esperava. "Que tal um dia de dança em família?", sugeriu, a própria voz ressoando de excitação. "Podemos reviver meus sonhos juntos." Mas o que ninguém esperava era que esse dia traria à tona segredos enterrados que mudariam a dinâmica da família para sempre. A proposta de Dona Maria pairou no ar, como uma pequena bola de ar que poderia explodir ou flutuar. Um misto de entusiasmo e apreensão havia se espalhado pelo ambiente. O filho de Dona Maria estava radiante, enquanto Dona Ângela, apesar da leve hesitação, começou a sentir uma centelha de excitação. "Dança em família? Você realmente acredita que conseguimos?", perguntou Dona Ângela, quase sem saber se estava duvidando da ideia ou tentando se convencer dela mesma. "Sim", respondeu Dona Maria, com um brilho nos olhos. "Imagine que a dança é a nossa forma de se expressar, de contar quem somos, mesmo que a gente tenha esquecido por um tempo. Seremos apenas nós, nos conectando de um jeito novo." A energia na sala parecia vibrar, como se o próprio ar estivesse ansioso pelo que estava por vir. O neto de Dona Maria balançava os pés, as palmas unidas em frente ao corpo, respirando fundo, como se já estivesse ouvindo uma música que o movia por dentro. Mas, conforme os pensamentos começaram a se misturar na mente de Dona Ângela, uma sombra de insegurança passou por seu olhar. "E se eu não souber dançar?", ela murmurou, cheia de insegurança. "E se eu decepcionar vocês?" Um silêncio pesado se seguiu e todos entenderam que não era apenas sobre dançar. A luta interna para se libertar de limitações autoimpostas estava mais presente do que nunca. O neto de Dona Maria se aproximou de Dona Ângela, tocando seu braço com um gesto encorajador. "Vó, não precisa saber dançar perfeitamente, o que importa é se divertir, vamos descobrir juntos." Suas palavras eram como uma corda jogada para alguém que estava prestes a se afogar. Dona Ângela olhou para ele, seus olhos brilhando com a emoção de saber que, mesmo nos momentos de insegurança, ela ainda tinha um ali que acreditava nela. "Ok, então vamos dançar", disse finalmente, com uma determinação inesperada na voz. "Mas primeiro, quero saber como você se sente realmente, Dona Maria. O que essa dança significa para você?" Dona Maria sorriu com ternura. "Significa me libertar das amarras que me prenderam por tanto tempo. Sempre fui a cuidadora, mas agora é hora de recuperar meus sonhos, esses que guardei escondidos, e dançar é a primeira etapa para isso." Quando ela falou, Dona Ângela percebeu que a sua própria jornada refletia de Dona Maria. Ambas haviam carregado fardos pesados e agora era o momento certo para deixá-los para trás.
As palavras da matriarca despertaram uma nova coragem em Dona Ângela, uma sensação de que juntas poderiam reescrever suas histórias. "E o que você sempre sonhou em dançar?" perguntou Dona Ângela com genuína curiosidade, um pequeno sorriso começando a se formar em seus lábios. "Bailar no ritmo da vida, não importa qual música", Dona Maria respondeu com um ar sonhador, uma dança de celebração, de liberdade. Com risadas, eles começaram a imaginar o que aquela dança em família poderia ser. Uma trilha sonora de risadas e memórias começava a tocar em suas mentes, conectando todas as gerações. Mas Dona Ângela, com o coração acelerado, percebeu que a dança poderia ser apenas a ponta do iceberg. Se aquele dia realmente se desenrolasse da maneira que esperavam, há algo mais que estava prestes a surgir, um segredo guardado que poderia mudar tudo. "Eu talvez tenha algo para contar", ela começou timidamente antes de uma onda de dúvida barrá-la. "Sobre mim e sobre o nosso passado, um segredo que pode nos unir ainda mais." E naquele momento, todos sentiram que a verdadeira dança estava prestes a começar, não só no chão, mas em suas histórias pessoais, cada passo trazendo uma nova revelação. As portas da sinceridade estavam prestes a serem abertas e todos na sala estavam prontos para dançar. A sala agora estava envolta em uma expectativa palpável. As palavras de Dona Ângela pareciam ter gerado um novo clima, como se um novo ritmo estivesse prestes a ser tocado. Para a matriarca, o coração batia acelerado. A ideia de revelar um segredo de família a deixava nervosa, mas também a excitava. "Um segredo?" repetiu o neto de Dona Maria, os olhos brilhando, como se tivesse descoberto um brinquedo novo. "Que tipo de segredo, vó?" Dona Ângela respirou fundo, buscando coragem, enquanto um frio na barriga a atormentava. Não queria que o neto fosse pego de surpresa. Sabia que o que tinha a dizer mudaria a forma como todos viam suas vidas até aquele momento. Era mais do que uma dança, era um passo em direção às verdades que haviam permanecido escondidas sob camadas de silêncio e medo. "É sobre a nossa família", começou ela, hesitante. "Eu nunca contei para vocês, mas eu sempre me perguntei como seria a vida se a mamãe tivesse tomado decisões diferentes, e essas decisões trouxe consequências que ecoaram através dos anos." "Eu não sei se estou entendendo", Dona Maria interveio, seu rosto preocupado. "O que você quer dizer, minha querida?" Dona Ângela estava tremendo, mas a presença de sua mãe a deu um fio de esperança. A conversa que se iniciava poderia ser um divisor de águas. "Existem coisas que eu escondi por demasiado tempo, coisas que poderiam ter nos unido, mas eu tive medo de falar." Ela olhou para o neto e em seguida para Dona Maria. "Vocês sempre foram tão fortes, tão otimistas, mas e se eu contasse que a minha infância foi marcada por escolhas que nos separaram? O que se eu dissesse que existe um capítulo da nossa história que pode mudar tudo isso?" Silêncio. Cada um absorvia suas palavras. O neto de Dona Maria se aproximou, tocando a mão de Dona Ângela, como se estivesse reafirmando seu apoio. Dona Maria, por outro lado, piscou algumas vezes, refletindo sobre o impacto da verdade que se aproximava. Talvez seja a hora de dançarmos ao som dessa verdade", disse ela, sua voz suave. "A dança que nos uniria realmente, não é?" Dona Ângela sorriu, cada vez mais encorajada. "Sim, é isso que eu desejo, que possamos entender uns aos outros, que possamos nos soltar da dor do passado e, quem sabe, dar um novo significado a tudo." O neto sorriu entusiasmado. "Eu quero saber tudo, vamos dançar e contar nossas histórias ao mesmo tempo." Com um brilho renovado nos olhos, Dona Ângela começou a falar. "Existem segredos que foram levados por muito tempo, mas agora é hora de trazê-los à superfície. Vocês se lembram da história do nosso parente, o tio João?" Os dois a encararam intrigados. "Ele não estava apenas viajando", Dona Ângela continuou. "Eu realmente não sei o que aconteceu com ele, mas sei que suas decisões afetaram a todos nós. Eu vou lhes contar tudo, cada detalhe." A intensidade emocional crescia, o peso da verdade que estava prestes a ser revelado e o alívio que acompanhava essa coragem pulsavam no ar. Era como se cada batida de seus corações estivesse coreografando a dança da descoberta.
A atmosfera na sala se aquecia, como se a música que flutuava ao redor deles estivesse injetando um novo ritmo em suas almas. No fundo, Dona Ângela sabia que aquela confissão era o primeiro passo de um caminho repleto de revelações, onde a verdade e a dança se entrelaçavam. Então, "Vamos, vó, quero saber mais!", exclamou o neto, pronto para quebrar a barreira do silêncio e sentir a liberdade. Com um profundo suspiro, Dona Ângela começou a contar, suas palavras cuidadosamente escolhidas, cada frase escrutinando o passado e abrindo novas possibilidades. Mas sua história estava prestes a revelar algo que desafiaria tudo o que conheciam. E enquanto falava, a certeza de um novo começo tomou conta de todos na sala. Mas, mesmo com essa energia renovadora, uma sombra ainda pairava. O que exatamente Dona Ângela iria revelar? Que consequências aquelas verdades trariam? Por trás de sua história havia um mistério esperando para ser desvelado. Uma nova dança começava e todos estavam prestes a se perder ou se encontrar no ritmo dessa jornada. Dona Ângela respirou fundo. O som da música ao fundo parecia acompanhar a intensidade do momento. Cada batida ambiental ajudava a embalar suas palavras, mas a verdade que se aproximava era frágil e poderosa ao mesmo tempo. O tio João, ele não estava apenas em viagem, ele partiu em busca de algo muito maior, algo que gerou uma onda de mudanças em nossa família. A voz de Dona Ângela, ainda tímida, agora ganhava confiança. Todos escutavam antenados, como se as palavras dela fossem a chave para um mistério profundo. Na verdade, ele se afastou porque se apaixonou, e essa não era uma paixão qualquer, era por uma mulher, mas era também uma escolha que desafiou nossa própria história. Eles enfrentaram a desaprovação da família, da sociedade, e isso causou uma ruptura, um escândalo. E enquanto ele buscava o amor, nós, os que ficamos, perdemos muito mais do que ele poderia imaginar. Dona Maria levou a mão ao coração, um gesto quase involuntário. Mas como assim? Ninguém nunca falou disso. E onde ele está agora? Dona Ângela hesitou. Olhos fixos no neto, ela viu nele a mesma sede de conhecimento que tinha quando criança, ao escutar histórias envolvendo mistérios e heróis. Ele nunca voltou. A última carta que recebemos dele foi discreta, e uma parte de mim sabe que ele queria que tudo ficasse assim, em segredo. Mas eu sempre quis entender, e com o tempo eu fui me perguntando, e se ele estivesse certo? E se a busca pelo amor valesse todas as consequências? O neto de Dona Maria estava ali, envolvido em cada palavra, e os olhos dele brilhavam não apenas pela curiosidade, mas por uma conexão que começava a se formar entre o passado e o presente. Mas seria esse o motivo de tanta dor na nossa família? Por que ninguém nunca permitiu que essa história fosse contada? Exatamente. Dona Ângela sentiu o peso das palavras, cada uma como se fosse um passo que dava em direção a um novo entendimento. A vida é cheia de escolhas que nos separam e nos unem ao mesmo tempo. Por que devemos esconder a verdade quando ela é nossa? E se o tio João e sua amada tivessem sido nossos exemplos? O amor verdadeiro vale a pena? Mesmo com os desafios. Dona Maria, geralmente tão firme, estava agora fragilizada pela revelação. Mas e o que aconteceu com a nossa história? Se isso já causou tanto estrago, quem somos nós para tentarmos mudar o que está feito? Cada um de nós carrega um fardo, e talvez seja a hora de começarmos a soltar esses pesos e escrever nossas próprias histórias. Dona Ângela respondeu, a convicção crescendo dentro dela. O neto, ouvindo tudo com atenção, se levantou como se uma ideia elétrica tivesse cruzado sua mente. Então, vamos descobrir o que aconteceu. Se o tio João pode ter mudado o nosso passado, quem sabe a gente não muda o nosso futuro? Vamos encontrar essa mulher, descobrir suas histórias. Eu quero entender mais. Nós precisamos entender. Ele falava com entusiasmo a possibilidade de resgatar essas raízes, acendendo uma chama de esperança. A sala se encheu de murmúrios e olhares determinados, todos pensando nas possibilidades. Mas, no fundo, Dona Ângela sentia ainda uma grande incerteza, uma sombra que não poderia ser ignorada.
O que eu não disse é que essa mulher não está apenas distante, ela está muito mais próxima do que pensamos, e suas decisões podem não ter sido tão puras como imaginamos, mas precisamos descobrir juntos. O clima na sala mudou abruptamente, a ansiedade corroendo as esperanças. O que mais poderia surgir dessa busca? Poderiam realmente querer reabrir feridas que pareciam curadas? E, acima de tudo, seria possível lidar com o que a verdade poderia lhes trazê-los? Quando a música começou a tocar novamente, eles sentiram o chamado da dança, mas agora não era apenas para celebrar, era uma dança de coragem para enfrentar o que viria. As luzes da sala, antes apenas um cenário, agora se tornavam um palco para uma nova jornada, uma nova história que estava prestes a começar. Mas, nesse embalo, Dona Ângela se perguntava, e se o que encontrassem fosse mais devastador do que esperavam? O que o futuro realmente guardava para eles? A sala vibrava com a expectativa do que estava por vir. Dona Ângela olhou ao redor e notou os rostos iluminados pela curiosidade e ansiedade. O neto de Dona Maria falava tão agitado que ela sentiu um misto de orgulho e preocupação. Era coragem e imaturidade ao mesmo tempo. O futuro parecia um campo aberto, mas a sombra do passado ainda pairava. Então, qual é o próximo passo? Ele perguntou, quebrando o silêncio que se instalara após a dança emocional. A voz dele estava permeada de uma determinação juvenil, mas a sabedoria de Dona Ângela a impediu de se deixar levar pelo entusiasmo desenfreado. Primeiro, temos que buscar informações. Ela falou devagar, ponderada. A mulher do tio João, seu nome é Isadora. Mas, além disso, precisamos entender o que aconteceu entre eles, como tudo se desenrolou antes de partirmos para a busca. Se conseguirmos um ponto de partida, as respostas virão. Dona Maria, ainda um pouco atordoada, fez uma pergunta que já queimava em sua garganta. E onde está Isadora agora, Ângela? Você a conheceu? Sim, em um dia de verão. Eu era só uma garota e ela era um mistério inteiro. Me lembro da maneira como ele olhava para ela, era como se o mundo parasse. A conexão, a poesia entre os dois era inconfundível. Mas depois, bem, não importa. Ela teve que fazer várias escolhas também, e isso acaba sendo mais complexo do que parece. Tinha algo na voz de Dona Ângela que puxava a atenção de todos, como um farol em meio à neblina do passado. Mas o neto de Dona Maria não se deixou intimidar pela complexidade. Precisamos encontrar uma maneira de chegar até ela. Alguém deve saber, alguma pista. Dona Ângela assentiu, mas a insegurança ainda pesava em seu coração. Ela estava prestes a abrir uma caixa que poderia não ser apenas um tesouro, mas também um campo de minas. E se o caminho revelasse não só verdades, mas feridas abertas que ameaçavam desfechar o que já havia sido consertado ao longo dos anos? A energia na sala parecia se intensificar e Dona Ângela percebeu que todos ali estavam de alguma forma buscando salvação. Não só da história do tio João, mas de seus próprios fantasmas. Certa vez eu ouvi rumores sobre uma antiga amiga de Isadora, que pode saber da atual situação dela. A gente poderia tentar encontrá-la. Ela sempre foi muito discreta, mas ainda pode ter informações. Com isso, um novo fôlego percorreu a sala. Um plano em construção, um primeiro passo decidido. Todos começaram a discutir a possibilidade de procurar por essa amizade desaparecida, enquanto Dona Ângela observava, sentindo o coração acelerar. Mas lá no fundo, uma parte dela ainda questionava. E se fosse pior do que imaginavam? O que aconteceria se os segredos se tornassem ainda mais pesados do que antes? Para conduzir a busca, ficou claro que precisariam enfrentar suas próprias inseguranças e medos. Tios, tias e até mesmo primos da família se tornariam aliados ou adversários. O que começou como uma simples conversa se transformava em uma expedição emocional e familiar. E assim, com corações pulsando, decidiram que o próximo encontro aconteceria na casa de Dona Maria, local que abrigara tantas histórias e segredos. Cada um deles se levantava, disposto a contribuir com ideias, e essa união mostrava que o amor e a curiosidade poderiam unir a família de formas inesperadas. Mas, enquanto se preparavam para a busca, Dona Ângela não pôde deixar de pensar: será que estavam prontos para enfrentar a verdade que poderia surgir? E o que mais a jornada os ensinaria sobre amor, perda e talvez até perdão?
A casa de Dona Maria estava cheia na manhã do encontro. Os cheiros da comida que ela havia preparado permeavam o ar, criando um ambiente acolhedor e familiar, tão característico daquelas reuniões. Os risos e as conversas se mesclavam, ecoando pelas paredes como uma sinfonia de memórias. Dona Ângela não conseguia se livrar da apreensão que se instalava em seu peito. Na correria das preparações, ela tentava distrair a mente. Mas a imagem de Isadora, com seu olhar profundo e enigmático, não saía de sua cabeça. A possibilidade de encontrá-la, de desenterrar verdades que há muito estavam enterradas, era um fardo e uma esperança ao mesmo tempo. Quando todos finalmente se sentaram à mesa, o clima já era de expectativa e um pouco de nervosismo. A conversa fluiu naturalmente, misturando histórias antigas com risadas, mas o assunto principal ainda pairava entre eles, como uma nuvem densa prestes a se romper. Acho que teremos que dividir as tarefas, sugeriu o neto de Dona Maria, mais uma vez tomando a liderança. Precisamos agir rápido antes que as pistas se esfumem. Eu posso ir até a cidade e procurar pela amiga de Isadora. Alguém pode me acompanhar? Dona Ângela viu a determinação nos olhos dele e sentiu um misto de esperança e preocupação. Aquela saída poderia ser a chave para um novo começo, mas a ideia de vasculhar o passado também trazia o peso de desapontamentos. Eu vou com você, afirmou Dona Maria, com uma segurança que surpreendeu a todos. Não quero ficar de fora dessa busca. Lembro-me de quando Isadora e eu éramos jovens e as conversas que tínhamos. Ela se importava com a família, com a tradição. Essa busca é tão minha quanto sua. As palavras de Dona Maria reverberaram na sala, unindo ainda mais o grupo. O coração de Dona Ângela ficou aquecido. As gerações se entrelaçavam naquele momento, e pela primeira vez, a dor do passado parecia ser tratada com um elixir de coragem e amor familiar. Mas, à medida que o plano se desenrolava, uma sensação de nervosismo espessava o ar. Cada um trazia para a mesa suas próprias inseguranças, suas dúvidas sobre o que poderiam encontrar. Alguém mencionou a possibilidade de que Isadora pudesse não querer ser encontrada. E se isso acontecesse, o que seria deles? Temos que estar prontos para tudo, advertiu Dona Ângela. A verdade pode ser dura ou até mesmo trágica. Precisamos estar juntos, independentemente do que encontrarmos. O amor que temos é a nossa força. Essa afirmação pairou entre eles, oferecendo uma proteção, mas, por outro lado, também trazia um peso. Todos concordaram, mas cada um carregava silenciosamente suas próprias esperanças e medos. O dia foi passando e o clima festivo começou a se dissipar à medida que a conversa tomava rumos mais profundos. Alguém perguntou se havia alguma fotografia de Isadora e, instantaneamente, toda a sala ficou em silêncio, todos sabendo que, ao buscar por uma imagem do passado, poderiam acabar confrontando não apenas a história do tio João, mas as complexidades de suas próprias vidas. Dona Ângela, percebendo a dúvida nos olhares, se levantou e buscou um álbum que guardava todas as recordações da família. Ela folheou as páginas até encontrar a foto que tanto queria mostrar. Quando os rostos de Isadora e tio João surgiram, um murmúrio de reconhecimento ecoou entre os presentes. Contudo, algo inesperado aconteceu. Uma das faces no fundo da imagem chamou a atenção de todos. A figura era conhecida, mas Dona Ângela não conseguia identificar o nome. O que exatamente aquela pessoa representava na história deles? Essa pergunta pairou no ar como um mistério ainda não resolvido. Com o coração acelerado, Dona Ângela olhou para os rostos ao redor da mesa e estacionou os olhos no neto de Dona Maria. Em um momento de clareza, ela percebeu que as respostas poderiam ser mais profundas do que imaginassem. O que mais estariam prestes a descobrir sobre o amor, o passado e as suas vidas? A curiosidade aumentava e a próxima jornada estava prestes a começar. O clima na sala virou uma montanha-russa de emoções. Todos estavam fixos na foto, os olhos grandes, como se ali estivesse a chave para um portal que os levaria ao passado. A figura no fundo da imagem parecia sorrir de maneira enigmática, e uma onda de murmúrios começou a se espalhar entre eles. Quem é essa pessoa? Indagou Pedro, o neto de Dona Maria, quebrando o silêncio. A tensão na sala aumentou. Dona Ângela sentiu um frio na barriga. A memória dela era como um labirinto complicado. Eu não sei, mas parece familiar, disse,
tentando puxar algo de sua mente. A figura parecia uma sombra, um eco de um alguém que não era mais falado. Sentiu uma nostalgia de uma era que poderia ter sido, mas não era. As sombras do passado tomaram conta e, por um momento, a alegria do encontro foi substituída por uma sensação angustiante. A casa que antes cheirava a comida caseira e férias, agora estava impregnada de incertezas. Dona Maria, percebendo a inquietação dos mais jovens, decidiu quebrar o gelo. "Vamos nos lembrar do que estamos fazendo aqui", começou, com a voz firme. "Esse é um momento para nos unirmos, para descobrir a nossa história, não para nos perdermos em dúvidas." Com isso, a discussão se acalmou e as conversas começaram a fluir novamente, embora a foto ainda estivesse aberta em cima da mesa, como um lembrete constante do que precisava ser desvendado. O grupo começou a listar o que sabiam sobre Isadora, relembrando os episódios do passado que ainda faziam parte da tradição familiar. Enquanto isso, Dona Ângela não conseguia tirar os olhos da foto. Algo sobre aquela mulher, de traços delicados e um sorriso sincero, parecia puxá-la, como uma linha invisível entre o passado e o presente. E se essa pessoa que ela não conseguia identificar fosse o elo perdido de uma história familiar? Dona Maria, percebendo a intensidade da expressão da amiga, ofereceu uma ideia. "Que tal organizarmos uma reunião na próxima semana? Podemos buscar mais informações sobre as histórias que envolvem Isadora e essa figura misteriosa. O que acham?" As respostas foram unânimes, todos concordaram, empolgados com a possibilidade de desenterrar segredos e contar as histórias que estavam guardadas. Mas Dona Ângela, mesmo com essa nova esperança, ainda carregava um peso. O que se escondia naquela figura? "Nós realmente não sabemos o que estamos prestes a descobrir", pensou ela. Medo e a curiosidade pulsavam em seu peito. Poderiam abrir uma caixa de segredos que interferiria em sua visão sobre a família ou, talvez, finalmente trazer clareza. Após a reunião, enquanto a casa esvaziava, Dona Ângela se sentou na varanda, observando as estrelas que começavam a iluminar o céu. Era um momento de reflexão, mas a ansiedade a mantinha acordada. E se as descobertas não fossem como esperavam? Então, de repente, o silêncio da noite foi quebrado por uma mensagem no celular dela. Era uma notificação que fez seu coração disparar, uma mensagem de alguém que ela não via há anos. O conteúdo da mensagem trouxe um novo desafio. "Estou de volta à cidade. Precisamos conversar. É sobre Isadora." A respiração dela ficou rápida. O que poderia significar esse reencontro? E mais importante, o que mais estava prestes a ser revelado nessa história tão entrelaçada? O enigma a aguardava e não havia como voltar atrás. A casa de Dona Maria estava repleta de expectativa. Ela cuidou de cada detalhe como sempre fazia, mas desta vez a ansiedade era diferente. A busca por Isadora e a revelação da verdade estavam pesando em seus corações. Dona Ângela, sentada à mesa, sentia-se dividida entre o passado e a possibilidade de um futuro melhor. Naquela manhã, o grupo se reuniu para discutir a nova mensagem que Dona Ângela recebera. "Precisamos encontrar essa pessoa e descobrir o que sabe sobre Isadora", sugeriu Pedro, o neto de Dona Maria, com um olhar determinado. As vozes se entrelaçavam, criando um clima de esperança e nervosismo. Todos estavam dispostos a enfrentar os fantasmas que poderiam surgir. "Quem será essa pessoa?", perguntou Dona Maria, enquanto seu coração palpitava de curiosidade e medo. Dona Ângela, ainda pensativa, tinha um leve brilho nos olhos. "Alguém que pode me ajudar a entender melhor como se desenrolou a vida da Isadora após a partida do tio João. Alguém que pode trazer luz a nossas histórias." Os planos começaram a se desenhar. A ideia era simples. Dona Ângela encontraria essa pessoa e, junto com Dona Maria e Pedro, eles escutariam toda a história que poderia mudar suas vidas. Dona Maria parecendo mais forte do que nunca. Os dias que se seguiram foram cheios de preparação. As conversas entre Dona Ângela e Dona Maria fluíam como água, enquanto relembravam velhas histórias e sentimentos que pareciam tão distantes. Eles descobriram o quanto aquela busca revelava não apenas sobre a vida de Isadora, mas também sobre elas. No dia marcado, um misto de nervosismo e excitação pairava no ar. Dona Ângela se lembrou da dor que vinha do passado e pensou em como isso poderia ajudar a formar um novo futuro.
Ao chegarem ao local combinado, uma pequena cafeteria que exalava o aroma de café fresco e pão quentinho, o coração de Dona Ângela encheu-se de esperança. Ali estava Clara, a amiga de Isadora. Francesa, com um sorriso caloroso, ela parecia ser a ponte entre os mundos. "Obrigada por virem", disse Clara, enquanto puxava uma cadeira. "É bom finalmente falar sobre isso. Já estava na hora de desapegar do passado." As horas seguintes foram repletas de um turbilhão de emoções. Clara contou sobre a coragem de Isadora em seguir seu próprio caminho, mesmo quando muitos se opuseram. Ela falou sobre o amor dela com o tio João, mas também sobre a dor e as renúncias. A história estava cheia de nuances, como um mosaico de sentimentos que se entrelaçavam. Dona Ângela ficou emocionada ao ouvir como Isadora havia lutado por seus desejos e sonhos. Ela não se deixou levar pelas expectativas, refletiu. E isso é inspirador. Para Dona Maria, a história de Isadora era como um bálsamo. Seus medos se dissiparam, enquanto compreendia que a busca por felicidade e realização era um dos legados mais importantes que podiam deixar para as novas gerações. Após intensas horas de conversa, as lágrimas que antes represavam se transformaram em sorrisos. Ao falarmos da verdade, estamos tomando posse de nossas histórias e das histórias de nossas famílias, disse Dona Ângela, com a voz firme. A dança desta vida deve ser livre e cheia de amor. A partir daquele dia, as três se tornaram inseparáveis. Juntas, elas começaram a planejar um novo encontro, onde a dança e a honra à vida de Isadora seriam celebradas. Iria se tornar uma tradição familiar, um dia por ano dedicado a lembrar que os sonhos são importantes, que a liberdade de ser quem você é deve ser celebrada. E assim, em meio a risadas e memórias compartilhadas, Dona Maria, Dona Ângela e Pedro entenderam que passaram a dançar não apenas para alcançar novos horizontes, mas para curar as feridas do passado. Essa união, baseada no acolhimento das histórias, fortaleceu os laços familiares e transformou cada um deles de maneiras que nunca imaginaram. Em um alvorecer radiante, Dona Maria sorriu tranquila, percebendo que as experiências vividas e a nova história que surgiu de seu encontro com Clara seriam passadas adiante para as futuras gerações. Aquela busca por Isadora não foi apenas uma descoberta, mas uma redescoberta de si mesmas, um clamor para que todos dançassem livremente, sem medo de serem quem realmente eram. E assim, com os corações leves, Dona Maria pediu a todos que dançassem, soltando-se e celebrando a verdadeira riqueza, a de estar juntos, de ser uma família entrelaçada por amor e liberdade. A vida era uma dança, e eles finalmente aprenderam a movê-la juntos. Agora é a sua vez de fazer parte dessa história. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias emocionantes. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer financeiramente o canal crescer. Comente suas reações e teorias sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta emocionante conclusão.